Metade dos adultos americanos estarão obesos até 2030. Gente, 2030 é 10 anos. Né? Metade, 50% da população. Então você vai falar assim, eu invisto ou não em tratamento de obesidade? Gente, 62% da população brasileira está com sobrepeso. Tem que ter médico para tratar a obesidade desse povo, mas não é pouco, não é muito. Quanto mais tiver, mais vai faltar. Todos os consultórios dos nutrólogos são cheios. Você pode escolher o nicho que você vai querer tratar, a classe econômica que você vai querer tratar, porque você vai ter mercado e eles vão precisar de você, né? Então, a obesidade, ela é uma necessidade mesmo da gente tratar, da gente conhecer, de tratar as comorbidades. Lembre-se, o mercado, ele quer os obesos, porque o obeso é uma grande fonte de renda. O obeso, ele gera próteses de joelho, próteses de quadril, cirurgias múltiplas. O obeso, ele adoece muito mais, ele tem muito mais doenças autoimunes. 30% dos cânceres tem como fator de risco, quer dizer, a estatística é todos os cânceres, né? 30% dos fatores de risco é a obesidade. No disco de fator de risco para câncer, você tem cigarro, é 30%, obesidade é 30%. Todos os outros, 40%, é ambiente que você mora, poluição, agrotóxico, uso inadequado de hormônios. Sabe quanto que é o uso de hormônios, por exemplo, na contribuição para câncer? 1,3%. E obesidade, 30%. Aí, quando chega uma pessoa no meu consultório, coloca uma carteira de cigarro em cima da mesa, 20 quilos acima do peso, eu prescrevo a medicação, a pessoa pergunta para mim se vai fazer mal. Aí você fala, o Sérgio não tem paciência. Eu falo, mas não é a questão não é essa. Você fuma, filho. Eu pego uma cigarra e falo para ele assim, querido, está escrito aqui, dá câncer. Você fuma. A pessoa que fuma perde o direito de perguntar se algo vai fazer mal para ela. Não tem moral, né? Assim, você pode pular de paraquedas, sem paraquedas, você não pode questionar. Você fuma, está escrito aqui, ó, dá câncer. Eu pego o cigarro e falo, deixa eu ver qual que é esse seu aí. Esse aí é o que brocha ou o que dá câncer? Mas né? Escrito e desenhado. Escrito e desenhado. Né? E outra coisa, aí você vai prescrever um hormônio, por exemplo, vai prescrever uma testosterona para perda de peso, eu prescrevo bastante testosterona. É simplesmente um encontro com Deus, na hora. Né? Doutor, esse hormônio não pode dar câncer, não? Eu disse, meu Deus, se você está obeso, a obesidade, ela aumenta 30% o risco de você ter um câncer. E você está preocupado com o hormônio vai te emagrecer. Né? Mas a população não tem essa ideia. E outra coisa, gente, obesidade, se você pensar, obesidade é um tema muito recente. Desde quando começou a obesidade? A obesidade, ela vem. Pega uma fotografia da família de vocês da década de 80 para trás. Todas as crianças da festa de aniversário, magrinhas. Os adultos, magros. Quando que começou a obesidade? A obesidade começou quando começou a fobia à gordura. Foi ali, no final da década de 70, início da década de 80, quando descobriram que o colesterol estava na cena do crime, num processo de infarto agudo do miocárdio, que o colesterol é um cara que foi achado na cena do crime, eles não tinham outro para responsabilizar pelo infarto da pessoa, e falava assim, é o colesterol, esteja preso. E colocaram o colesterol na tela. E aí o colesterol passou a ser, final da década de 70 e início da década de 80, o vilão do infarto. As nossas mães
né? Os nossos avós, eles têm pavor de gordura. Eles vão separando gordura. Não come, porque gordura pode infartar. Isso vai grudar nas suas artérias. Essa ideia errônea levou à epidemia de obesidade no Brasil. Por quê? É uma coisa muito simples. Já que não tem lugar para escrever, eu vou escrever na parede mesmo. É a parede é o quadro. É assim, a gente escreve na parede. Você tem 3 coisas para comer: carboidrato, proteína e gordura. Esses são os 3 macronutrientes. Não existe outro macronutriente. Ou você come carboidrato, ou você come proteína, ou você come gordura, né? Não tem outro, não tem outra opção. Quando vieram na década de 80 e falaram assim, ó, isso aqui está condenado. Olha o que aconteceu. Isso aqui está condenado. A gordura, você tem a gordura saturada e a gordura poliinsaturada. Essa aqui tem que corresponder no mínimo 10% da gordura que você come. E essa aqui tem que corresponder 20% da gordura que você come. Essa aqui são os óleos essenciais, que são os ômegas. E essa daqui é o colesterol. Vamos à proteína. A proteína, você tem 2 tipos de proteína que você pode comer. Você tem a proteína de alto valor biológico e a proteína de baixo valor biológico. Essa proteína aqui, ela não tem todos os aminoácidos que você precisa, a de baixo valor biológico. Esta proteína aqui tem todos os aminoácidos que você precisa. Esta proteína que tem todos os aminoácidos que você precisa, ela vem do animal. É a proteína animal. E essa daqui é a proteína vegetal. Essa proteína animal corresponde a 70% da proteína que você come. E essa aqui corresponde a 30% da proteína que você come. No combo da proteína, aqui você tem quem que está no combo? O carboidrato. Ah, eu como só proteína de soja. Ah, eu como só proteína do arroz. Ah, eu como proteína da abóbora, da ervilha. No combo, você tem o carboidrato. Então, o carboidrato está aqui. Ele vem junto com essa proteína. Arroz e feijão tem proteína? Tem. Mas você tem que carregar junto você tem que carregar junto o carboidrato. Nessa aqui, no combo dela, está a gordura. Aí que veio o tiro no pé que fizeram conosco, e eu tenho certeza que foi premeditado. Isso, porque tem coisas tão ruins que não é possível que isso aí foi ao acaso. Quando os cardiologistas, que não têm culpa, né, porque são todos manipulados, né? Quando os cardiologistas, a classe médica, na década de 70, falou gordura é o responsável pelo infarto, e não conheciam o mecanismo da formação da placa de aterosclerótica, eles não conheciam a formação da placa, eles não sabiam o que eram maus ecosanoides, bons ecosanoides. No final da década de 70 não existia esse conhecimento. Então como que eles chegaram e falaram assim, é o colesterol? Por quê? Porque o colesterol foi um cara encontrado na cena do crime. O colesterol, ele formou a placa. Mas ele foi o causador da placa? Não. Ele estava lá para ajudar. Porque o que acontece?
Quando você tem uma placa, você tem uma artéria. Aqui, o sangue vem passando. Quando você come porcaria, que aí você come agrotóxicos, você come corante, edulcorante, e você come óleos inflamatórios, você come ômega 6 associado com carboidrato, que o ômega 6 associado com carboidrato é que é a bomba, né? É que você vai produzir o ácido araquidônico, e o ácido araquidônico é um ácido inflamatório, né? Então vou dar só o exemplo do ácido araquidônico. Ele vem aqui e faz um buraco na parede do endotélio, então ele lesa o endotélio. Está lesado. Aí qual que é o mecanismo de reparação? A mesma coisa acontece num asfalto. Fez um buraco. Aí vem lá e põe tapa o buraco, bota lá um pedaço de asfalto. Quando você coloca, aí o colesterol vem aqui e vai tampar esse buraco. O colesterol tampou o buraco. Ah, beleza. Só que aí quando ele tampa o buraco, ele dá um degrau aqui. O sangue vem, bate aqui e faz outro buraco aqui em cima. E aí o colesterol tampa esse buraco aqui de cima. Aí o sangue bate aqui e faz outro buraco aqui. O colesterol vai e tampa aqui. E aí ele vai tampando até aqui, fecha o vaso. Mas só que o colesterol ele só grudou na artéria porque tinha um buraco. Então o colesterol que causa um infarto? Não. O colesterol estava lá para ajudar. Ele faz parte da reparação. Não foi ele que fez o buraco. Quem fez o buraco foram os maus ecosanoides. Os maus ecosanoides foram produzidos pela ingestão de carboidrato. Então, quem aumentou o infarto na década de 70, no final da década de 70, 80, foi o carboidrato. E aí, quando eles falaram gordura é o problema, o que a população fez? Parou de comer gordura. Quando parou de comer gordura, o que a população parou de comer? 70% da proteína. Parou de comer a proteína animal. Sobrou o quê?